Olá a todos, oitavo episódio do CBcast Capim Branco, 20 minutos. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, Júlio Alexandre Fialho Moreira, juiz de Direito aqui da comarca de Unai, da Vara Criminal. Júlio, ele é formado em Direito pela Universidade de Paulista, em Brasília. Ele é natural de Vazante, ex-advogado e juiz desde 2020 e aqui conosco em Unai. Há um pouco tempo, mas parece ser muito tempo, né, Júlio? Está tudo tranquilo, graças a Deus atuando na Vara Criminal. E nós queremos falar hoje sobre Tribunal do Júri, tema interessantíssimo, tema quente, muitas coisas para serem discutidas. E vamos lá, qual que é a sua trajetória profissional, Júlio? Primeiro, boa noite a todos, queria agradecer o convite. Bem, eu sou, como você falou, né, eu sou natural de Vazante, cresci em Vazante, nasci em Vazante, mas cresci em Brasília, onde estudei, me formei e depois, quando passei no concurso, retornei para Minas Gerais, onde eu estou desde então, graças a Deus. Bacana. Tá gostando de Unai? Estou, claro. Cidade boa, né? Cidade muito boa. Joia. Júlio, começando a falar sobre o nosso tema aqui, como é que a gente tá, eu mesmo ouço a rádio, às vezes está lá o seu nome, publicando um edital para a escolha dos jurados. Vamos explicar para a população como é que funciona a escolha dos jurados, como é que a pessoa faz para ser jurado, como que ela pode, a quem ela pode procurar, como fazer e quais são os procedimentos aí para a escolha do nosso jurado aqui da nossa comarca. Bom, primeiro é interessante mencionar que o único requisito para ser jurado hoje é saber ler. É o único requisito, ser alfabetizado. Né? Todo ano, anualmente, é publicado um edital de convocação em que o jurado ele pode se inscrever. Normalmente o juiz oficia as instituições, né, para indicarem pessoas a compor o conselho de sentença, mas basicamente é isso. O número de inscritos ele varia conforme o tamanho da comarca, ele pode ser de no mínimo 100 até 300, 400, tudo varia do tamanho da comarca. E a importância das entidades, associações, entidades públicas que recebem esses ofícios e indicam as pessoas, que elas indiquem realmente as pessoas que gostam de participar do júri e indicam pessoas que realmente venham contribuir, porque o Instituto é extremamente importante. Apesar da gente, né, trabalhar com temas que vêm aí da desgraça humana, né, situações de homicídio e tudo, é preciso que nós tenhamos instituições muito fortes, né, e atuantes para que possam, né, dar uma resposta para esse tipo de conduta, né, Júlio? A instituição do júri, é interessante você mencionar essa importância, porque o júri ele é conhecido pela uma forma do cidadão participar do processo judicial, né? Por isso que se fala que o júri é um procedimento democrático, né? Quando o cidadão ele vai e exerce por um dia o papel do juiz e da justiça, né? Tanto é que uma das características que muitos autores colocam do júri é que o júri ele é incompatível com sistemas de governo autoritário, ditaduras, porque num conselho de sentença você nunca sabe o que vem. Exato, perfeito. Como é que ele funciona, para a população entender assim, qual passo a passo o procedimento do Tribunal do Júri? Olha, o Tribunal do Júri, desde os tempos antigos, ele sempre se cinge a dois momentos essenciais, né? Primeiro, a ocorrência do crime, a investigação policial pela polícia, a denúncia pelo Ministério Público e a fase que antigamente era chamada de libelo, né? O libelo acusatório, que é quando se filtra e se decide em síntese se há provas ou não para que determinada pessoa vá a júri, né? A julgamento pelo júri popular. Essa é a primeira fase do júri. Encerrada a primeira fase, a gente parte para a segunda fase, que é o julgamento em si pelo corpo de jurados. Nesse papel, nesse contexto aí, dentro da segunda fase, o julgamento da causa, qual o papel do juiz-presidente nesse ambiente ali de julgamento? Bem, o juiz-presidente durante o Tribunal do Júri, primeiro ele preside a sessão, né? Ele tem que decidir sobre eventuais nulidades antes do início da sessão pelo corpo de jurados. Ele preside os trabalhos e, ao final, ele profere a sentença conforme a decisão dos jurados, né? E ali ele preside a audiência, controla às vezes os debates, que são um pouco animados de vez em quando, mas basicamente o papel do juiz é esse. Falando em debate, tem uma passagem do livro, publicado pelo CNJ, Justiça Além dos Autos. Um juiz conta lá que tinha uma banca de advogados, representados por dois advogados no Tribunal do Júri, e um advogado estava animado, fazendo a sustentação, defendendo o seu cliente, enquanto o outro resolveu cochilar um pouco, né?
E aí esse advogado irritado com o colega falou, acorda aí, nós estamos no meio do tribunal do júri, julgamento e tal, vamos fazer a coisa acontecer. Aí o promotor levantou o braço, olhou para o advogado assim, depois que ele tinha acordado, falou, posso fazer uma parte? Então, esse livro é muito bacana, Justiça Além dos Autos, recomendo, muitas histórias engraçadas. E, aproveitando aí, piadas é natural, né, entre a situação de juiz e advogado, para descontrair. Tem um livro clássico, né, Pietro Calamandrei, que escreve eles, os juízes, vistos por um advogado. E que o Pietro Calamandrei, ele é advogado, escreve várias situações engraçadas envolvendo a atividade do juiz, a formalidade dele, enfim, tem lá várias etapas, que ele faz piadas, então isso é bem natural nesse meio. Mas voltando aqui ao ponto, qual que é o impacto emocional e psicológico que os jurados têm aí na participação? O que o júri pode provocar para os jurados? Ele pode ficar com medo às vezes de julgar, pode ficar receoso. Como é que isso é avaliado por você que é presidente do júri? Olha, eu acredito que vai muito do caso a caso, né? Porque principalmente júri em cidade pequena, todo mundo sabe e não sabe o que aconteceu, né? Sabe ou não sabe quem é que vai a julgamento, então isso varia muito. Eu já presenciei casos, por exemplo, de jurados que manifestaram temor, né? Jurados que simplesmente pelo fato de estarem no tribunal do júri ficaram nervosos a ponto de não conseguir seguir os trabalhos, né? Então o júri, dentro do perfil psicológico do jurado, pode vir de tudo ali e tudo depende de quem vem ali, da formação de quem vem ali, né? Normalmente quem não é preparado a gente percebe, né? Os advogados costumam dispensar, ou então às vezes até da razão que a parte leva, o juiz mesmo dispensa. Eu também já dispensei várias vezes. A pessoa fala assim, doutor, estou nervoso, não sei, não estou em condição. Acontece muito. Acontece muito e essa é inclusive uma causa de impedimento que o juiz pode considerar e dispensar o jurado. Maravilha. Utilizar bastante essa dispensa, sem calcular e computar em nenhuma das partes ali a dispensa, né, dos jurados, é interessante. Ajuda bastante a gerar eficiência, né, e gerar menos impacto para aquele jurado que está incomodado ali com algum caso, alguma situação. Mas os jurados, eles normalmente têm a experiência do júri, e o CNJ ele fez um diagnóstico dos tribunais de júri ali e constatou que existe às vezes uma métrica que poderia ser colocada para que o próprio jurado respondesse um questionário dizendo o que aconteceu, assim, se ele foi bem atendido, se ele tem alguma sugestão na visão dele sobre como melhorar o tribunal do júri. Essas métricas são bem comuns, assim, em qualquer coisa que a gente faz, né? Qualquer projeto, qualquer atividade que envolve a comunidade é importante. E ele colocou isso como um aspecto bacana, assim, você faz um questionário, o jurado terminou o julgamento e ele responde justamente para você ter uma visão melhor do que o jurado pensa e o que ele vivenciou ali naquele momento. Porque são coisas que às vezes ele não comenta. Ele não comenta e às vezes não chega até o juiz. Ou ele comenta e a pessoa não repassa. Então, essa métrica, um questionário sigiloso mesmo para ele responder ali, seria talvez uma ideia bacana para melhorar, diagnosticar o tribunal do júri e melhorar cada vez mais. É uma questão, acho que interessante esse ponto. O que você acha, né, dessa possibilidade de consultar o jurado depois do tribunal do júri? Olha, eu acho que você consultar o jurado após o tribunal do júri você querer meio que descobrir como ele votou. Na minha concepção, violaria o sigilo. Agora, o que eu vejo, né, uma das maiores críticas do tribunal do júri é essa, a ausência de possibilidade de controle, né, por parte da defesa do que o jurado decidiu. E aí quando você vai olhar o direito estrangeiro, quais são as coisas que outros países adotam para mitigar, digamos, esse gargalo? A íntima convicção. Né? Essa íntima convicção. Primeiro, existem o próprio quesitação. Primeiro, hoje no Brasil os jurados não podem conversar entre si. Uma das formas de diminuir esse gargalo seria que os jurados poderiam conversar entre si num debate, em uma sessão secreta, sobre pontos que foram levantados por ambas as partes durante o julgamento. Com isso você
você não se diminui um pouco essa questão da decisão imotivada. Certo. Porque, às vezes, durante o julgamento, o jurado ele não percebe determinados pontos que a defesa ou a acusação queriam algo um pouco levantar. parecido com o que é praticado lá nos Estados Unidos, Exatamente. a questão do júri federal, né? Exatamente. Composto por 12 jurados. Exatamente. Fica um pouco mais burocrático, só que sim, você não exige unanimidade, é só um aspecto prévio, para eles dialogarem num momento específico. Isso. Muito bom, porque inclusive ajuda o jurado a esclarecer dúvidas, por exemplo, de questões técnicas. Talvez existe um distanciamento. Alguns jurados não conseguem compreender, por exemplo, os quesitos que são ali apresentados. Aí é o ponto, né, que entra o papel do juiz na quesitação, né? Hoje no Brasil o papel juiz educativo do presidente da sessão de esclarecer os quesitos, né? Bem esclarecidos. Bem esclarecidos, exatamente. Quais são os principais, então, desafios, além desse que você falou, de presidir o Tribunal do Júri? O que você pode apontar aí de dificuldades ou desafios que nós teríamos durante o julgamento em si? Eu acho que o maior desafio de você presidir um tribunal do júri é você saber até onde você pode intervir como juiz. Porque se você intervém, exatamente, se você intervém muito, você pode influenciar o jurado. Porque, querendo ou não, o juiz ele é a referência da sociedade. Todo jurado, quando você conversa, ele sempre pergunta: e aí, doutor, o que o senhor decidiria? Vários já me perguntaram isso. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, dosar até que ponto eu posso ir sem intervir, né? Perfeito. É um problema bem característico, difícil, né? Muito complicado. Mas o que você sugeriria? Nós temos vários projetos aí para melhorar o Tribunal do Júri, alguns que mudam o procedimento. Vamos lá permitir o julgamento com menos de 15 jurados, vamos permitir não adiar o julgamento porque uma testemunha faltou. Vamos permitir com que as partes possam definir qual que é o tempo, reduzir o tempo pela metade dos debates, acelerar o julgamento do Tribunal do Júri, reduzir a quantidade de jurados em alguns casos, e aí o projeto fala, reduzir de 7 para 5 jurados em caso de homicídio simples e homicídios tentados, e dentre outros processos que mudam o procedimento. Esse é um ponto. O outro ponto é saber se só isso ajudaria a resolver e desburocratizar o Tribunal do Júri para ele ser mais célere, ou se você teria mais alguns pontos para ser colocados. Olha, a questão da celeridade no Tribunal do Júri, ela é algo bem complexo. Eu acho que o CNJ ele foca muito na questão da audiência no dia. A maior dificuldade de um juiz resolver o júri é porque no momento o júri você se dedica um dia inteiro a um único processo, quando você podia estar resolvendo 3, 4, 5. Então, numericamente, é um trabalho, digamos assim, menos produtivo. Entendi. Né? Eu acho que o gargalo não está no procedimento em si, porque por mais que você reduza o tempo, reduza testemunhas, o júri ele ainda vai durar no mínimo um dia. Até porque isso já acontece na prática. Quando o júri é mais simplificado, os próprios advogados com o promotor, eles combinam teses. Isso não é algo assim que está escancarado e permitido na lei, mas acaba acontecendo. E o procedimento é agilizado. Muitas vezes o réu já avisa que vai confessar, enfim. E a sessão ela flui de maneira um pouco mais rápida. Mas os demais casos em que há um embate muito acentuado, a depender da situação e da quantidade de ferramentas que se teria para adiar julgamentos, talvez esse também seria uma preocupação de todos. A possibilidade de você sempre adiar, faltou uma testemunha que foi ouvida na primeira fase, vamos adiar o Tribunal do Júri. E não é barato, porque organizar o próprio tribunal é caro. A gente viu vários exemplos de repercussão aí, quanto que custa se organizar. Mas nós teríamos, no sistema recursal, algum ponto para ser alterado, para ser melhorado? Eu acredito que hoje o maior gargalo do Tribunal do Júri é que hoje você tem praticamente duas sentenças em que você pode ir ao Supremo Tribunal Federal, que seria a sentença de pronúncia e a sentença da própria decisão do Tribunal do Júri, né? Eu acho que hoje é o maior gargalo, porque na maioria das vezes, quando você vai analisar os recursos, a decisão de pronúncia e o recurso, na maioria das vezes, ele tem um nítido viés protelatório. Exato. Principalmente quando o réu está solto, né? O que eu acho que poderia ser uma solução? Primeiro, ou se atribui apenas, se decide apenas que a decisão de pronúncia
se recorre apenas ao Tribunal de Justiça, ou confere-se, retira-se o recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia, permitindo que eventual vício na quesitação seja decidido com eventual vício da decisão dos jurados, porque eu acredito que o tribunal ele vai ter ali a condição de avaliar já as duas questões de uma vez só. E uma questão de gestão também, fica um pouco difícil a quantidade de recurso, só para explicar, né, para a população que às vezes não está muito a par do que são esses termos técnicos. O recurso em sentido estrito é o recurso da decisão de pronúncia, que é a decisão que faz um filtro remetendo para o julgamento na segunda fase. E nessa decisão tem um recurso chamado em sentido estrito, que a lei diz, olha, enquanto não houver julgamento desse recurso precluso, ou seja, não tem mais chances de você pedir a reavaliação desse recurso, o júri fica suspenso, ou seja, fica paralisado durante esse momento. O que o júri está dizendo é que se a pessoa recorrer, esse recurso ele não teria efeito suspensivo, ou a lei poderia, um projeto, eliminar essa parte desse recurso nesse momento e deixá-lo lá no final, porque daí você teria uma resposta para a sociedade. Exatamente. Aí eu vim dizendo que na questão da gestão isso realmente é um ponto negativo também, porque se você tem, por exemplo, 100 processos que você emitiu decisões de pronúncia para ir a júri nos próximos meses, mas a parte recorreu, e é um direito potestativo dela recorrer, o que acontece? Não vai haver tribunal do júri, porque todo mundo recorreu, nós estamos esperando a devolução dos autos do tribunal, no caso em Belo Horizonte. O tribunal, quando a gente diz, é o Tribunal de Justiça que avalia esses recursos. Então isso fica difícil você até controlar qual que é o prazo que vai vir, quanto tempo que eu estou gastando nesse processo, se esse processo teve uma resposta. Então o que você fala é muito interessante, porque eliminaria essa etapa, colocaria logo o processo para julgamento e pelo menos uma resposta a população teria. Quando você avalia a história do Tribunal do Júri, que o júri ele remonta às leis mosaicas, né? Para quem não sabe, as leis mosaicas foi um conjunto de 600 leis criadas em cima da lei das 12 tábuas de Moisés, né? Que já previu o Tribunal do Júri. Quando você analisa a história, o júri ele sempre teve duas fases predominantes, né? Que é a decisão de pronúncia e a decisão pelo corpo de jurados. Mas o fato de você retirar o argumento recursal, você não retira essas duas fases. Não, exatamente, você não retira. Mas você joga, porque você tem um elemento sincrético que é a decisão. Olha, há provas, não há provas. E onde você vai se embasar para que hesitar, né? Exatamente. A decisão de pronúncia é importante por causa disso. Exatamente, não retirando a importância dela, mas eu acho que é como foi pontuado bem aqui. Hoje se vale muito desse recurso apenas para postergar uma situação, e aí os júris demoram 15, 20, e aí vai. Porque hoje o sistema recursal brasileiro, qualquer decisão, ainda que interlocutória ou terminativa, ou uma decisão simples, o advogado tem condições de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então é uma coisa que é contraproducente, né? Porque se você for olhar em termos de números, o juiz tem muito trabalho, o desembargador que julga o recurso do juiz tem muito trabalho, porque ele vai julgar o recurso de todos os juízes sujeitos a ele. Exato. Depois o ministro vai julgar os recursos de todos os desembargadores, de todos os tribunais de justiça do país. E aí você vai só afunilando cada vez mais, a ponto de que só uma decisão depois de 11 pessoas, que são os ministros supremos, que a coisa encerra ali. Então é uma coisa assim, é um sistema muito falho. E nós estamos falando da primeira fase. Exatamente, né? exatamente. Tem toda uma segunda fase que se inicia, reinicia, com possibilidade de juntada de documentos, com a situação aí de listagem de testemunhas, preparação para o júri, que é algo também não é tão simples assim, é uma etapa administrativa, você faz sorteio dos jurados, marca a sessão, disponibiliza, que é uma etapa longa, não é tão simples. Então realmente para uma situação de unidades que tem lá seus 500 processos de júri, já fica bem apertado você administrar esse sistema dessa forma que está sendo colocado. Então você vê necessidades de mudanças. Principalmente na parte recursal. Eu acho que hoje o gargalo é a parte recursal, não é o procedimento em si. Porque, veja bem, o júri, desde a sua história, ele sempre funciona. Decisão de pronúncia, decisão dos jurados, desde todo o seu período.
Das leis mosaicas evoluiu para o período helenístico, em que isso ficou mais nítido. Em Roma, o período romano, o pretor decidia dessa forma, né? Até evoluir para o júri atual que a gente tem. Então hoje, no meu modo de pensar, é a parte recursal que compromete a decisão do júri. E o nosso próprio Código de Processo Penal, da década de 40, Exatamente. Ele coloca isso, mas é uma realidade totalmente diferente. A quantidade de processos, o volume de ações. Hoje a população quadriplicou, aumentou muito o número de processos criminais e fica incompatível esse sistema muito moroso assim, para resolver. Uma questão polêmica agora, um pouquinho polêmica, não é tão assim não, mas muita gente reclama, principalmente alguns jurados, já vieram falar comigo durante o nosso tempo de experiência atuando no júri, que o júri deveria ser algo, esses processos, né, de crime dolosos contra a vida deveriam todos serem julgados por juízes togados e não pelos jurados, porque aí se afirma lá, o jurado é leigo, não consegue desenvolver um raciocínio jurídico, de análise racional de provas, um convencimento probatório, próximo àquilo que se exige do tecnicismo que é necessário na qualidade daquele julgamento, e a reunião do júri em si já é muito complexa. Então defende-se que o Tribunal do Júri deveria mudar por completo e deixar os juízes togados decidirem. Outros afirmam que não, que até uma parte que eu não concordo, que isso é dito em vários julgamentos, de que por que o tribunal, o júri tem que ser julgado por cidadãos pares, pessoas do povo? Porque o juiz não conhece a realidade ou daquele local. Fica parecendo que a gente é de outro planeta. Mas é um argumento válido no sentido de reforçar a democracia e colocar as pessoas para sentir o funcionamento da justiça, pelo menos esses crimes contra a vida que a Constituição nossa preserva. Claro que se perpassa discussões muito amplas sobre seria mexer numa cláusula pétrea, seria eliminar o Tribunal do Júri, enfim, tem outras ideias para desburocratizar. Exemplo, converter o julgamento dos jurados em algo, vamos dizer assim, em comissão. Os jurados formariam comissões, mais ou menos o que você falou no começo, permitindo que eles possam conversar entre si, mas não numa data específica, porque isso ajuda a termos uma burocracia muito maior. Quando a gente tem um processo complexo, o que a gente faz? Não tem como sentenciar em audiência. A gente faz o seguinte: o processo fica no gabinete, analisamos com calma e no final tem uma sentença provatada. Por que isso não é feito também em relação aos jurados em algum ponto, né? Aí tem várias questões que podem resultar ali em influências, em dificuldades, são desafios enormes, mas sempre se pensa em colocar pessoas técnicas para fazer esse julgamento. O que você acha sobre essas colocações? Olha, quando você vai estudar a concepção do júri, quando o júri ele foi criado no tempo antigo, a maior preocupação que se tinha era de que o julgamento fosse justo. E qual é a compreensão do julgamento justo? Aquele imparcial, principalmente nos crimes de sangue, né, que são aqueles crimes que têm penas severas, né? Baseado nisso, sempre se argumentou o seguinte: olha, é mais difícil que haja um julgamento injusto. Aliás, quando você tem um julgamento por uma pessoa, é mais fácil que esse julgamento seja injusto. No caso do juiz, o juiz ele é mais suscetível a pressões externas, políticas, sociais. Quando você não sabe quem vão ser os julgadores da causa, que daí surge a ideia do sorteio do júri, que é a lisura do procedimento, você corta essa questão de injustiça ou não. E o ponto que eu coloco principal é que é importante. Eu sou a favor do Tribunal do Júri. Tem dias que eu acordo do lado esquerdo da cama, que acho que tinha que acabar. Mas eu acho importante por causa do procedimento. Agora, o que eu enxergo no Brasil? O brasileiro, ele é muito clemente. Sim. Clemente no sentido de que, assim, o júri ele é composto por um triângulo. Casos de ou briga por mulher, ou briga de bandido, ou briga por cachaça. Por dinheiro. Ou briga por dinheiro. Essa é 90% do júri.
E às vezes o que eu penso do jurado, principalmente quando o réu não morre, fica só na tentativa, é o seguinte: não, tava todo mundo de cabeça quente, não tem necessidade. Quando é aquela tentativa incruenta, tentativa branca. Ou então as pessoas falam assim: olha, não tem necessidade dessa pessoa. Uma vez eu fiz um júri em Turmalina, na minha primeira comarca, de um senhor que tentou matar a irmã. E aí eu lembro que o julgamento, ele acabou sendo absolvido, eu fiquei chateado, aí o oficial virou pra mim e falou assim: doutor, esse fulano aí trabalha o dia inteiro catando madeira para fazer carvão, só faz negócio ruim. A irmã dele, eles não brigam há anos. Isso aí foi só mais uma briga deles. Então, o que a fala dele traduz para mim? O julgamento do júri ele vai mais do que o certo ou o errado, né? Existe essa questão da clemência. Agora, até que ponto isso é bom ou não? Eles avaliam não só a conduta, mas o conjunto da obra. O conjunto da obra, exatamente. Principalmente no interior. Se a pessoa é boa, se é ruim, qual que é a trajetória dela, qual que não é. Então, realmente, isso é uma realidade que prejudica um pouco. A gente vê absolvições por aí que são bem absurdas assim mesmo. A gente que é técnico fica chateado, mas é aquela coisa. Ok. Júlio Fialho, foi muito bom. Encerramos aí o nosso CBcast. Você que tem cadeira cativa aqui, meu amigo, fica à vontade para voltar. Um tema relevante aí. Quando seguirem esses projetos, a gente chama também você aqui para falar de um projeto específico. Hoje foi mais light, falando aí do geral do Júlio. Foi muito bacana a conversa, viu, meu cara? Fique à vontade quando quiser utilizar o nosso espaço para você vir aqui conversar conosco, principalmente sobre os projetos que venham aí afetar o andamento dos processos judiciais. Eu acho que é muito importante a participação dos juízes nessa etapa, dos anteprojetos, ouvir mesmo, que seja dado voz para quem aplica a lei lá na ponta, que é o juiz, que percebe, tem o gargalo, tem o controle de gestão na mão, sabe o número de processos. Você tem que ouvir o magistrado que está ali coordenando as atividades dentro do fórum. Acho muito importante e válido que os juízes cada vez mais sejam consultados sobre projetos que venham afetar o andamento dos processos. Então você está no caminho certo aí, fazendo juízos críticos mesmo do procedimento, né, da processualística, e que tenhamos aí leis que possam realmente ajudar, e não só lei, né, porque a gente pensa muito que a lei vai resolver, mas não, a aplicação da lei também por todos, e as ferramentas e a estrutura também precisa ser muito bem fomentada, porque senão não adianta. Você pode ter leis maravilhosas, mas sem estrutura não dá para implementá-las. Parabéns aí pelas explicações sobre o Tribunal do Júri, ficou bem claro para a população. Esperamos vocês aí no próximo episódio. Tá certo, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.